Nossa Bíblia em Malaquias capítulo 4, versículo 8. Malaquias 4, verso 8. Malaquias 4, 8. O último versículo do Antigo Testamento. O último versículo do Antigo Testamento. Malaquias 4, 6. Malaquias 4, 6. O último verso do Antigo Testamento. Malaquias 4, 6 diz o seguinte: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O último versículo da Bíblia, do Antigo Testamento, fala da conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Domingo passado eu falei sobre um especialista americano que fez uma pesquisa sobre toda a literatura mundial sobre educação de filhos, toda a literatura de psicologia, de desenvolvimento humano. O cara fez uma pesquisa e ele sintetizou toda a literatura mundial sobre educação de filhos em 10 princípios. E eu falei sobre os 10 princípios aqui semana passada. Se você não ouviu, você precisa ouvir, certo? E esses 10 princípios, no domingo passado, eu fiz uma relação com os princípios bíblicos. Como esses 10 princípios, o nome do cara é Steinberg, é um americano, ele publicou um livro com rigor científico, é um terapeuta, um psicólogo, e não é crente, mas ele pesquisou toda a literatura, levou décadas estudando e depois publicou um livro sobre a síntese. E os 10 princípios que ele tirou, eu mostrei aqui que são 10 princípios bíblicos. O único que é mais ou menos assim, que talvez não seja totalmente bíblico, é o da palmada, né? Que ele falou que a palmada não é bom, que é bom só o castigo, a disciplina. Então, se você não ouviu esse estudo, deve ter gravado, eu acho, né? Se não tiver, aí quem ouviu passa para quem não ouviu, certo? Quem não ouviu. Eu quero ler outro texto bíblico com vocês, 2 Samuel capítulo 18. 2 Samuel capítulo 18, verso 32 e 33. Segunda Samuel 18, 32 e 33 diz o seguinte: Então disse o rei ao etíope: Vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: Sejam como aquele os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, amém. No ano passado eu fiz uma mensagem aqui sobre Davi e Absalão, sobre os pais e filhos, e eu quero, à luz desses textos, e à luz da família de Davi, do problema que Davi teve, falar sobre os problemas familiares, sobre problemas de relacionamentos de pais e filhos, à luz da família de Davi, desse texto de Malaquias, perceber que às vezes há maldições, não maldições hereditárias, mas maldições emocionais, existenciais, como o texto de Malaquias diz ali, que a terra é ferida com maldição. Há famílias, quando os pais não são bons pais dos seus filhos, quando os filhos não são bons filhos, a terra é contaminada pela maldição. Isso aqui você pensa em maldição do aspecto emocional, do aspecto psicológico. Muita gente fala assim: existe maldição hereditária? Eu falo, não, mas existe demônio hereditário. Né? Maldição hereditária não, mas existe demônio hereditário. Existem demônios que agem numa família que vai ficando de geração em geração. Se alguém não quebrar o poder daquele demônio, aquilo vai perpetuando.
Aquilo vai perpetuando. Então, demônios que agem em pecados humanos, que a grande força do diabo são os pecados, são as ações humanas. E o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, falhou. A família dele foi uma família problemática, e aí já é a primeira lição para nós hoje. Toda família teve, tem e terá problemas. Certo? Você precisa demolir o mito da família perfeita. Não existe família perfeita. Não existe uma família assim que você fala, essa já, que família bonita e tal. Toda família teve, tem e terá problemas. Porque nós somos seres problemáticos, somos humanos. Então isso é uma dose de realismo. Não é para você ser crente, você ser servo de Deus, para você ser pastor, homem de Deus, todo mundo tem problema. Davi teve problema. O homem mais citado do Antigo Testamento, o homem mais citado da Bíblia depois de Jesus foi Davi. A família dele foi um problema só. E ele falhou. Então toda família terá problemas. Isso é uma coisa normal. Umas terão mais. A de Davi teve problema demais. Outras menos. Mas se a gente saber prevenir, entender e aprender com os erros dos outros, melhor será para nós. Grandes pastores, homens de Deus tiveram problemas. Infelizmente, isso acontece por causa da nossa realidade. Mas quais foram os problemas específicos da história de Davi e das famílias de hoje? Então vai lá. Primeiro, omissão. Davi teve muitos filhos. Naquele tempo tinha muitas mulheres. Ninguém é um bom pai para muitos filhos. 20 filhos. Algumas estatísticas, Davi tinha mais de 30 filhos. Né? Aqueles pais antigamente tinham 15 filhos. Ele errava o nome dos filhos. É muito filho. Né? E ele não foi um pai presente. Ele foi omisso. Então seu filho mais velho, Amon, tinha a sua meia-irmã. Irmã por parte de pai, Tamar. O Amon ficou atraído fisicamente pela sua irmã, sexualmente, uma obsessão sexual, só pensava nela, sua meia-irmã, está lá na Bíblia, 2 Samuel. Ele falou, eu preciso ter, ele começou a ficar doente de tanto desejo, isso é um desejo pervertido, sedução, sensualidade, né? Aquela atração pela irmã. E um dia o seu amigo falou assim, você é filho do rei, você pode fazer o que você quiser, cara. Ele estava doente, chamou-a sozinha, ela foi ao seu quarto e ele a estuprou, a violentou. E quando ele terminou de violentá-la, ele a expulsou, porque deu um nojo dela, deu um asco. Eu acho que ele viu ela como irmã. E ele a expulsou ela, não, meu irmão, não faça uma coisa horrível dessa. Primeiro estupro e depois manda embora, 2 tragédias. Aí ele expulsa ela e seu irmão Absalão, o outro filho, terceiro, Absalom, quer dizer, pai da paz, né? Absalão é irmão dela também, tomado de ódio pelo Amon. E o Absalão fica esperando Davi fazer alguma coisa. O pai, o rei. E o Davi não faz nada. Davi não disciplina, Davi não corrige, Davi não faz nada. E o Absalão vai enchendo de ódio. Depois de 2 anos que ele vê que Davi não faz nada, ele fala, meu pai, manda o Amon ir caçar comigo. E Davi já falava assim, ele deve estar com alguma coisa ainda. Todo mundo sabia que Absalão tinha ódio do seu irmão por causa daquele crime que ele cometeu. Aí Davi, então leva os seus irmãos com você. Quem sabe os irmãos vai apaziguar o coração dele. Ele leva, aí lá manda os seus servos matarem o seu irmão Amnon. Quando Davi sabe que seu primogênito foi morto pelo seu irmão que mandou matar, Davi é tomado de fúria. E aí Absalão foge, vai morar com o avô, fica lá com o avô 3 anos. Fica lá com o avô 3 anos. Depois de 3 anos, o general de Davi, Joabe, conhece Absalão e fala, Absalão, seu filho, ele falou que o senhor mate ele, mas não deixa ele assim. Aí traz Absalão de volta para Jerusalém. Ele vai morar 2 quilômetros do palácio do rei. Mas Davi não fala com ele. Davi não conversa com ele. Depois de 2 anos morando do lado, Joabe intervém. Absalão falou, é melhor me matar do que eu viver aqui. O rei me tratar com essa indiferença. Aí Davi chama ele. Aí ele entra. Aí Davi vai lá, dá um beijo no menino, rapaz, né, no Absalão. Só.
só dá um beijo, não conversa com ele, não fala com ele. Aí Absalão sai dali e fala, não tem jeito para o meu pai. Ele vai, senta, monta ali um escritório ao ar livre na entrada da cidade, todo mundo que vai para ser julgado pelo rei, e volta. Absalão diz, o que o rei fala? E Absalão fala, não tem justiça em Israel, se eu fosse o rei, seria assim, assim, assim. Ele começa a fazer uma conspiração, ele começa a ganhar o povo. Absalão era o homem mais bonito da época, fala, o cabelo dele era lindo, naquele tempo ainda colocava um ouro, assim, umas gramas de ouro, né, no cabelo, o cabelo brilhava no sol. Então o Absalão era um homem extraordinário, e ele começou a conspirar contra o seu pai. Aí depois que ele conseguiu soldados, e uma parte do povo ficou do seu lado, ele se levantou contra Davi, e veio contra Davi, contra o seu pai, e Davi tem que fugir do palácio, senão ele e os seus serão mortos, serão destruídos. E o Davi foge. O Salmo 3 foi escrito quando Davi fugia de Absalão, seu filho. Ele foge do palácio, Absalão assume o poder. Aí as tropas fiéis a Davi ficam com ele, e aí eles entram em batalha, depois de um tempo. Entram em batalha. E depois da batalha, o próprio Joabe, que tinha ajudado Absalão, é aquele que vai ser o instrumento para matar Absalão. Na guerra, na batalha. Absalão é morto. Quando volta, conta para Davi, aí Davi fica desesperado, começa a chorar e gritar no meio do palácio, que todo mundo ouve o choro do rei. Aí Joabe tem que falar, Davi, os homens morreram por sua causa, mataram o inimigo. Agora você está chorando pelo inimigo, Absalão é seu inimigo, mas era meu filho, Absalão, meu filho que eu amava tanto, que eu gerei para ser o pai da paz, é morto na guerra de maneira tão terrível. E o Absalão é morto dessa maneira. Antes de morrer, quando ele entrou no palácio, ele pegou as concubinas de Davi, levou para o terraço, isso é humilhação, crime de morte, para expor a vergonha do seu pai, os pecados do seu pai. Ele no terraço, para todo Israel, possui as concubinas sexualmente, para todo mundo ver, e para trazer vergonha para o seu pai, para o seu povo. Então é uma coisa terrível que acontece com Davi, o homem segundo o coração de Deus, porque ele se omitiu como pai, ele não esteve presente, ele não esteve junto. Tudo que Absalão precisava era de um pai, mas Davi era muito ocupado para ficar com seus filhos. Esse é um problema hoje. Na Inglaterra fizeram uma pesquisa, diz que o tempo que um pai ou uma mãe passa com seu filho é em torno de 7 minutos por dia. Tempo assim de qualidade, que eles passam juntos, porque às vezes chega, um vai para o computador, um vai para uma área e não ficam juntos. Estudos dizem que essa geração é a geração mais solitária da história humana. Essa geração, porque o pai e a mãe trabalham. E os filhos são criados pela creche, pela televisão, pelas outras coisas, mas é a geração que não teve a presença do pai ou da mãe, do nosso tempo aqui, do nosso tempo. Então esse é um problema. Segundo problema que eu vejo na família de Davi, que causou tudo isso, é o problema da culpa. Uma das coisas que provavelmente prejudicou Davi para falar com seus pais foi a culpa do seu pecado. Davi tinha pecado. Depois que Davi pecou, a vida de Davi vai degradando em todos os sentidos. Apesar dele manter o quebrantamento diante de Deus, ele é um homem porque ele responde quebrantado. Ele se arrepende dos seus pecados, porque ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele não é perfeito. Depois que Davi teve a relação com Batseba e mandou a carta para matar o seu esposo na guerra, o Urias, depois daquilo ali que gera os seus filhos, aquele pecado marcou Davi, marcou a Bíblia, o Salmo, e depois isso parece que tira dele a autoridade para ele corrigir os seus filhos. Pensa, como é que eu vou corrigir o Amnon se eu também fiz isso? Parece que isso tirou dele a autoridade de chegar e disciplinar os seus filhos, e a culpa, mesmo Deus tendo perdoado, removido, as consequências do pecado às vezes é essa, é a pessoa não ter aquela autoridade
para repreender o pecado, que ele deveria ter, que ele deveria reconhecer, mas isso afetou. Então isso aqui é um problema. Culpa. Domingo passado eu falei sobre a educação dos filhos aqui, os princípios. Foi porque que os meninos, as crianças são muito mimadas. E eu li um artigo aqui de uma jornalista sobre meu filho, você não merece nada, né? O artigo falava sobre isso. Por que que essa geração é muito mimada? É a geração que manda nos seus pais, as gerações novas hoje. Por quê? Porque os pais se sentem culpados. As mães se sentem culpadas por não ficar com o seu filho. Ela se sente culpada por ela não ter tempo para o seu filho. E aí, tudo que o filho quer, eles dão. Tudo que o filho pede, eles fazem por ele. Porque ele se sente culpado, o pai se sente culpado. Eu não posso ficar com meu filho, eu não posso jogar bola com meu filho. Então, filho, o que você quer? Eu me mato de trabalhar para dar tudo o que você quiser. Meu filho não pode passar vontade. E aí as crianças, desde cedo, alguém falou aqui, né, de 8 anos, de 6 anos, criança desde cedo, ela aprende a manipular o seu pai e a sua mãe. Desde cedo. Ele começa a manipular chorando. Ah, eu quero, e bate o pé e vai, coitadinho, tão lindinho, vamos dar o que ele quer, né? Frustração não mata a criança, gente, né? Você dizer não para a criança não vai matar ela, muito pelo contrário, vai fortalecer, vai ajudar. Então, mas os pais se sentem culpados demais. A mãe se sente culpada demais, porque não tem tempo, porque a revista Veja fez uma pesquisa sobre culpa. Ela, primeiro lugar, o sentimento de culpa do brasileiro. Eu queria ter mais tempo com os meus filhos. Primeira culpa que os pais, as mães sentem, eu queria ter mais tempo com os meus filhos. E aí, hoje é o Dia das Mães, eu já preguei sobre isso também, as mães carregam fardos de culpas demais. A maioria das mães carrega aquele peso. Ah, o menino deu errado na vida, onde foi que eu errei? É a culpa da mãe. Aí o Freud vem e diz que tudo é culpa da mãe, né? A psicanálise lá do Freud, teve algum problema com a mãe esse menino. É bobagem esse negócio. Isso é bobagem. As mães precisam se libertar dessa culpa, certo? A mãe precisa se libertar dessa culpa. Você educou, cuidou e ensinou, tentou ser a sua mãe. Os filhos têm responsabilidade desde cedo. A frustração, a negação, a falta e a privação não prejudica seu filho, muito pelo contrário. Às vezes o ajuda e o fortalece. Mas eles são manipulados. Pai, os meus colegas todos têm iPhone, tem Nike, só eu sozinho na escola, eu sou o pobrezinho da escola, pai. Aí você já, louco, meu filho, o pobrezinho, olha que manipulada, né? Não, meu filho não pode ser o pobrezinho, ele tem que ter também. Aí você vai lá e fica endividado e tal. Isso não vai matar seu filho. Não vai matar seu filho. Nunca vai, não vai gerar trauma. Isso é conversa fiada. Vai gerar trauma no coitadinho. Eu esperei a vida inteira o Papai Noel levar uma bicicleta, mas nunca levou o miserável do Papai Noel. Atari, então, um Atari. Eu nunca só tive Atari quando eu era grande, eu não tinha mais gosto no Atari. Aquilo não mata ninguém, isso não frustra ninguém. O que o filho precisa é de presença, é de abraço e é de ensino, é de exemplo. Mas a culpa, a manipulação, crianças de 6 anos, de 5 anos, manipulam seus pais. Sabem usar culpa para os seus pais. Eles sabem onde que o pai se sente culpado. Ele sabe e ele vai apontar ali. O que Davi devia ter feito? Devia ter chamado e falar assim: eu pequei, eu fiz coisa errada, Deus me perdoou, Ele me limpou, eu não quero que vocês sigam nesse caminho, eu tenho autoridade para falar porque eu fiz errado, não devia ter feito, e eu tenho autoridade porque Deus me perdoou, Deus me restaurou, e eu posso falar para você: não faça isso, amor. Isso é loucura, isso vai destruir você, vai acabar com você. O pecado sempre gera morte e traz sobre si o juízo. Que eu falei domingo à noite, sempre traz o juízo. Você não devia fazer essa besteira, porque eu já experimentei o juízo na minha vida. Então, chegar e falar assim, simples, ser direto, ser transparente. Filho, quando você fica tirando de falar as coisas, você está transformando ele num idiota.
O filho, você respeita ele quando você fala com sinceridade e vê assim, eu sei que meu filho entende desse negócio. Ele já entende. Eu levei o Luke o ano passado, quando ele fez 7 anos, numa loja, aniversário dele, eu falei, Luke, vamos comprar um presente. Mas você sabe que o papai não tem muito dinheiro. Eu sei, papai. Então, Luke, aí chegava esse aqui. Aí ele pegava o presente e olhava o preço. Falava, muito caro, papai, não leva esse não. Não, filho, mas hoje você pode. Não, mas pega o mais barato. Então, melhor você ser sincero e conversar com seu filho. Ele sabe. Ele vai saber, ele vai aprender. Os grandes líderes da humanidade, os líderes, os generais, os presidentes, foram filhos órfãos. Fizeram um estudo, uma pesquisa. Ou de pai, ou de mãe, ou de dois. Os caras dizem, por que esse pessoal se destacou? Porque desde cedo ele aprendeu que ele não podia contar com a mamãe e com o papai. Ele tinha que se virar. Às vezes a superproteção prejudica o seu filho. Precisa proteger, de conversar, de ser sincero, de repreender, de privá-lo. Privação é uma maravilha. Quando você é privado de alguma coisa, você valoriza aquela coisa. A música que dizia, a noite fria me ensinou a amar mais o meu dia, e pela dor eu descobri o poder da alegria. Quer dizer, é na privação. Se o seu filho não passa privação nenhuma, coitado dele. Agora, se ele manipular a culpa, se você se sentir culpado e tal, é você que está sendo o problema, não é ele. O Davi, a culpa de Davi gerou um problema, que ele não disciplinou seus filhos. E aí gerou outro problema na família de Davi, amargura no coração de Absalão, de Tamar, amargura que foi crescendo. Davi minimizou o poder da amargura e do ódio dentro da família. A gente fala assim, com o tempo isso passa, com o tempo aumenta. Teve um conflito familiar entre os irmãos, não vai resolver. Com o tempo melhora, às vezes piora. Davi deixou o tempo passar. Vamos ver se o tempo resolve. Vamos ver. Piorou. O Absalão só foi fomentando estratégias de assassinato do seu irmão. Não tratou a amargura. Ele falou, a amargura tem esse poder. As piores brigas que existem, ódios, são familiares. Problemas familiares, de irmão contra irmão, isso com aquilo, de parentes, e aquilo vai crescendo, aquilo vai aumentando, e aquela amargura vai fermentando o coração, vai azedando a alma, vai destruindo a família, e o pai, a mãe devia tratar disso cedo. Os irmãos, os filhos, tratar com isso. Às vezes tem gente amargurada com seu pai, tem gente amargurada com sua mãe. Tem gente que traz no coração amargura, porque o pai, a mãe não fez isso, não fez aquilo. E isso vai destruindo a pessoa, vai deixando a pessoa azeda. Isso é um dos problemas. Outro problema da família, ciúmes. O Absalão começou a ter ciúmes de Joabe, por exemplo. Davi dá mais tempo para o seu general que para mim. Davi fica com ele, o pai conversa com ele, mas não conversa comigo. Ciúmes. Lembra lá de José, Jacó e os seus filhos? O que eles venderam, José? Ciúmes. Tudo é ciúmes familiares. Todos os filhos têm assim, meu pai ama mais o outro do que a mim, né? Minha mãe cuida só do outro do que a mim. Aí usa essa manipulação também. Ninguém gosta de mim nessa casa. Aí os pais vão lá ciúmes. Quer ver, ciúme é verdadeiro? Às vezes tem pais que se identificam mais com o filho. Às vezes tem mães que se identificam mais com o outro. Isso é um problema. Você tem que tomar cuidado, porque ambos têm que ser amados do mesmo modo, mas às vezes o pai se identificou com aquele ali gosta do que eu gosto, vai fazer o que eu quero, aí você dá mais atenção, prioriza aquele filho em detrimento do outro. Tem que tomar cuidado com isso. Ciúme familiar é uma coisa terrível também. Ciúme familiar. Então, esse dia alguém me contou que não dá mais presente para as filhas, só dá o cheque do mesmo valor, porque cada presente que davam dizia, não, o presente dela foi melhor do que o meu. Então dá o mesmo valor para não ter briga. Falou, foi tanto que você recebeu. Por causa de ciúmes, falta de diálogo, falta de transparência, falta de conversa. Às vezes você está numa casa hoje, moderna, você está lá, um está na televisão, o outro está no computador, o outro está no celular, lá na minha casa é assim, e o outro está em outro lugar. Aí eu olho ali, e eu estou aqui lendo um livro,
e está os 5 em cada lugar do mundo, dentro da mesma casa. Isso não é legal, né? Vamos nos reunir, vamos fazer alguma coisa juntos, vamos tentar, né? Né? Porque agora eles vão falar, é legal ficar junto. Chega uma hora que eles vão falar, não quero ficar junto. Então você aproveita para ficar junto agora, para conversar agora. Às vezes o coração vai criando uma barreira, vai se fechando, e o diálogo já era, não conversa mais. Vai chegar um tempo que seu filho vai se tornar monossilábico, ele só fala sim, tá e não, ele não fala mais nada, né? Então ali você tem que entrar no coração dele, você tem que entrar no coração dele, você tem que entrar na vida dele, tem que entrar. Então a gente tem que tentar para manter o quê? O diálogo. Quais são os assuntos que os meus filhos gostam? Como é que eu posso me converter a ele? Então, por exemplo, eu não consegui ainda, mas o Iago, que é adolescente, ele fala assim, eu queria que meu pai jogasse videogame comigo. Mas eu não gosto desses videogames. Já me libertei de videogame com 14 anos, graças a Deus. Então, esses fantásticos agora lá não me atraem, eu não tenho tempo, não me interessa. Mas é uma coisa que eu estou no meu coração. Eu falo, um dia eu preciso sentar e jogar com ele. Mesmo não sabendo jogar, mas eu precisava jogar com ele, para ele sentir que eu quero participar de algo que ele gosta. Seria interessante, seria bom. Já expressou que gostaria disso, eu nunca fiz isso, mas é uma coisa para você pensar. O pai, a mãe convertida ao seu filho, participa da vida do seu filho, se envolve com ele, sabe o que ele faz, o que ele gosta, os seus interesses, essas coisas. Então você vai lá e tenta fazer isso para depois você puxar ele para o seu mundo. Você participa do mundo dele, eu vou puxar ele para o seu mundo, para a sua realidade. Então é diálogo. Vai chegar um tempo que seu filho vai se fechar, a sua filha, e você tem que ser o amigo, a amiga para conversar com ele. Diálogo. Disciplina. Davi não teve disciplina com seu filho, Davi não teve confronto, Davi não soube impor limites, Davi não soube, e aí vai se desgarrando a família e por aí vai. Então, esses aqui são alguns aspectos das famílias. Há pessoas aqui que já são avós, né? Outros já criaram seus filhos, graças a Deus por isso, louvado seja Deus. Agora, nós precisamos orientar as novas gerações. Nós precisamos de princípios, de tempo, de investimento, para que essa nova geração não seja levada pela tragédia como Davi foi, pela tragédia como ele foi, pelo sofrimento, pela morte, pela briga, pelo ódio, pela separação. Nós precisamos fazer isso aqui. Como é que se faz isso? O oposto de tudo que eu falei. Perdão. Perdão tem que praticar todo dia. Todo dia você tem que perdoar e pedir perdão. Perdão tem que ser um negócio disposto sempre no coração, de pai, de mãe, de filho. Tem filhos que guardam mágoa de seus pais que já morreram. Tem filhos que guardam mais mágoa. Meu pai e minha mãe não fez isso, e fica com aquele coração amargurado. É você que está sofrendo. Você precisa perdoar. Mas já morreu, perdoa a si mesmo. Perdoa quem já morreu. Você precisa perdoar as pessoas, perdoar. Às vezes tem gente que precisa perdoar a vida. Porque a vida foi tão dura para ela, ela carrega mágoa em relação à vida. Está perdoado. Uma das pregações lá do congresso mais sensacional foi do Jeremias Pereira, quando ele falou, você precisa se reconciliar com o seu passado. Você precisa se reconciliar com o seu passado. Você precisa ver a mão de Deus no seu passado. Você ficar lembrando do passado e ficar lamentando, murmurando. Perdoa o passado e reconcilia com o passado e vê a mão de Deus no seu passado. Você vai perdoar esse negócio. Então o perdão é um negócio constante, diário. Perdoar seu filho. Perdoar seu filho. Então o menino chega para você assim, pai, eu vou ser corintiano. Você tem que perdoar seu filho. É verdade. Você vai ficar com raiva agora? Eu fiquei com raiva um dia, mas tem que perdoar. Você pode fazer o que você quiser. É uma frustração para o pai, mas podia escolher 150 times do Brasil, menos esse. Menos esse. Mas ele escolheu. E você vai ter que praticar. E você tem que pedir perdão. Você que é pai e mãe, você tem que pedir perdão. E rápido. Esses dias eu cheguei em casa lá, os 2 filhos estavam deitados na minha cama. Eu cheguei e falei assim, se manda daqui, sai.
E os dois saíram. Aí a Cláudia veio. Olha lá, tá lá chorando lá que você chegou, expulsou eles, nem falou oi, nem deu beijo neles, está lá chorando. A Cláudia falou agora. No momento que ela falou, eu já levantei da cama. Fui lá nos dois. Falei assim, me perdoe, eu fui mal educado, fui estúpido. Não abracei vocês, não falei com vocês, já mandei vocês embora. Você me perdoa, filho? Está perdoado, pai. Está perdoado. Todo pai, toda mãe precisa pedir perdão para os seus filhos. Que pai e mãe também erram. Pai e mãe também faz bobagem. Às vezes você explode de raiva e depois você se arrepende. Você precisa pedir perdão. Jamais fala assim, você me perdoa, filho? Eu fiz errado com você. Você também erra. Isso é bom para o seu filho saber. Que você não é perfeito, que você é humano também. E que você erra, que você reconhece seus erros. Aí você está perdoado, pai, está tranquilo, vamos continuar. E perdão é um negócio que você tem que praticar, tem que ser um mandamento da casa. Perdão, perdão, porque isso aí vai eliminando as pequenas amarguras. As pequenas mágoas, que vai aquela raiz de amargura que diz Hebreus, aquela raiz vai crescendo, vai entrando, vai virando uma árvore terrível. Você precisa eliminar com um perdão. Está perdoado, me perdoe, está lavado, está limpo, está purificado, não tem mágoa. Em nome de Jesus, eu te perdoo, eu te amo. O perdão todo dia. Se Davi tivesse exercido disciplina, tivesse chamado Amon, tivesse falado com Amon, levado ele ao arrependimento, isso não teria acontecido. Perdão é o que cura muitos lares, cura famílias, cura o passado, reconciliar com o seu passado, ver que foi Deus e falar assim, está perdoado, eu te perdoo, meu filho, eu te perdoo, me perdoa, perdoa seu pai. Isso aí é que as famílias hoje precisam. Perdão, presença de Deus, palavra de Deus, graça de Deus na família, comunicada, partilhada, expressada, né? Assumir as suas responsabilidades, seus erros, seus acertos e uma conversa franca. Seu filho, eu falei semana passada, tem que entender e respeitar as etapas. Mas seu filho ele já entende muita coisa, mais do que você pensa. E se você, quanto mais sincero você for com ele, melhor será. Quanto mais você conversar com eles, melhor será para ele e para você. Não trate seu filho como uma pessoa que não tem entendimento. Isso não vai entender disso. Quando eu era criança, a coisa que eu mais irritava era isso. Eu falava assim, não, você é menino, você não entende essas coisas. E eu entendia, eu via cada conversa que eu sabia mais do que ele estava falando ali. O sonho da minha infância era ser adulto logo. Eu queria crescer para poder me expressar, porque eu sabia daquelas coisas ali. Não, você é menino, você não sabe disso. Ouça, respeite, converse com o seu filho, ouça a opinião dele. O apóstolo Paulo diz, pais, não irriteis os seus filhos. Né? Pais, disciplinem os seus filhos, na tradução lá diz, pegue pela mão o seu filho e guie ele no caminho certo, no caminho da verdade. Faça isso, expresse Deus no seu lar, a presença de Deus, a palavra de Deus na sua família. Tenha a família mais transparente, mais dialogal, mais sincera, mais presente, mais bem-humorada. Outra ministração que a Cláudia participou, eu não participei, pois eu assisti o DVD lá, que os pais deveriam fazer do seu lar um lugar de bom humor, de pessoas mais bem-humoradas, né? Eu preciso aprender, porque eu sou muito mal-humorado, né? E essa palavra é para isso. Você precisa ter bom humor na sua casa, você precisa ter alegria na sua família, você precisa ter expressões de alegria, de afeto, de alegria mesmo, dentro da sua casa. Então comece a fazer isso, comece a rir com seus filhos e orar com seus filhos, comece a brincar com eles, comece a fazer isso, você vai ver como as vidas serão diferentes, né? Uma vez eu li a história daquele pai super ocupado, de tanta mãe falar, ele foi pescar com o filho dele. Aí ele escreveu na agenda dele, pescar com meu filho, perda de tempo. E o menino escreveu no diário, pescar com meu pai, melhor dia da minha vida. O que você acha que vale a pena? O filho quer a presença do pai e da mãe, quer estar junto, quer participar junto, quer estar junto. É isso que ele quer. É isso que a gente deve fazer, em nome de Jesus. Amém? Você quer partilhar, quer falar, quer perguntar, quer duvidar, quer expressar alguma coisa, você tem alguns minutos aqui, depois vai ter a apresentação e a homenagem aqui aos pais e às mães.